Vamos lá, gente, boa tarde. Vamos aí para a nossa aula, primeira aula da semana. O número da aula eu não lembro, mas está escrito aí. E vamos falamos na última aula sobre a Rússia fora da guerra, né? Então vamos agora explicar o porquê, mais detalhadamente, que é a Revolução Russa. Então, falaremos disso em duas aulas. Essa é a próxima aula. Vamos dividir a Revolução Russa em duas partes. E é um assunto de extrema importância para vocês, tá? Vocês precisam entender. Então assistam essas duas aulas com muita atenção. Tirem suas dúvidas, entrem em contato comigo. Quem não conseguir fazer isso pessoalmente, através aqui do mural, dos comentários, me chamem, vamos conversar. Porque essa revolução ela vai transformar a sequência da história. Tá? Essa revolução que vai acontecer na Rússia em 1917, que na realidade não será uma revolução, serão duas revoluções. A gente chama o evento de Revolução Russa, mas na realidade acontecem duas revoluções. Tá? Eu preciso que vocês entendam, para que vocês possam entender tudo que vai vir a seguir. Até mesmo a continuidade da Primeira Guerra, o que vai acontecer entre as guerras, na Segunda, Guerra Fria, tudo isso está muito ligado à Revolução Russa. Tá? Então é importante que vocês dominem, entendam o processo da Revolução Russa para que vocês possam entender tudo que vai se seguir. Tá? Então assistam essas aulas com cuidado e perguntem. Não entendeu? Pergunta, porque se deixar passar agora, vai fazer falta lá na frente, tá bom? Então, eu já dei uma pequena introdução na última aula, né, da Rússia, a Rússia fora da Primeira Guerra, mas agora para ficar mais claro, mais detalhado para vocês. Então, nessa primeira aula sobre a Revolução Russa, vou tentar pintar aqui um panorama de como era a Rússia antes da Revolução e a primeira parte da Revolução, a primeira Revolução. Tá? É uma Revolução Russa, mas ela se dividiu em dois momentos. Falaremos do primeiro nessa aula aqui, tá bom? O que vai acontecer? A Rússia, ela é territorialmente gigantesca, tá? Mas a Rússia, ela era, junto com Inglaterra, França, Alemanha, Império Austro-Húngaro, uma das potências da Europa. Mas uma potência atrasada. Vamos usar essa palavra, eu não gosto de usar essa palavra para falar de um povo, mas vamos usar para ficar mais claro. Enquanto todos os países europeus e até na América, na Ásia, passavam por um processo de industrialização desde do século XIX, meados até do início do século XIX, a Rússia ainda caminhava muito lentamente. A Rússia era um país basicamente agrícola. A Rússia era uma monarquia totalitarista, tá? O chamado czarismo, tá? Estou escrevendo aqui, né? Czarismo, esse czar, que seria o nome ao imperador, uma referência claríssima ao César romano. Por que dessa referência? A Rússia, ela era construída em cima de uma religiosidade que é a Igreja Ortodoxa, tá? Que é a Igreja Romana Conservadora. Aquela primeira igreja cristã que surgiu em Roma, que depois vai se dividir em duas, os católicos e os ortodoxos. Essa religião ortodoxa é o cristianismo puro, o cristianismo romano, tá? Do czar, do César, né, que eram os imperadores romanos. E essa é a religião que vai se espalhar por todo o território russo. Então, a Rússia ela tem como base religiosa o czarismo, muito inspirado no Império Romano da Antiguidade. Tá? A gente está falando aí de uma distância enorme, de mais de 1500 anos, por aí. Então, esse czar, ele concentrava todo o poder. Todas as decisões eram tomadas pelo czar. Num sistema de governo totalitarista, inspirado lá na Idade Média, no final da Idade Média, onde o rei tem plenos poderes. Antes
A Rússia ignorou todo o iluminismo, ignorou as revoltas iluministas, ignorou o surgimento das câmaras de deputados, senadores, do parlamentarismo. Na Rússia nada disso existia. Então você tem um país que politicamente é muito conservador e muito atrasado. Economicamente também, a Rússia ela vivia... A Rússia era conhecida pelos demais países europeus como os gigantes de pés de barro. Tá? Por quê? Porque ela vivia estritamente da agricultura. A Rússia ela tinha toda a sua economia baseada numa produção agrícola quase feudal. Você tinha servidão na Rússia às beiras de 1900. Você só vai ter extinção do processo de servidão na Rússia em 1905. Então a Rússia era mega atrasada, tá? Na forma de produção, na economia, na política. Socialmente os valores eram valores muito conservadores. E você vai ter uma pobreza, uma população vivendo à beira da fome, à beira da miséria por séculos, explorada e pagando altíssimos impostos para manter o luxo do czar, da família do czar, de uma pequena nobreza, tá? Dona de terra, quase que senhores feudais, sustentados pelo pagamento de impostos de milhões e milhões e milhões de russos que vivem num sistema de servidão. Enquanto o mundo se industrializa, o mundo se moderniza, a Rússia vive num sistema basicamente medieval. Então a Rússia é bem atrasada. Tanto que a aliança Rússia e Inglaterra é uma aliança sem pé nem cabeça, porque não tem nenhuma semelhança entre os dois. Enquanto a Inglaterra representava a indústria, a modernização, a Rússia representava a produção agrícola, o atraso econômico, o atraso produtivo, o atraso nas relações de trabalho. Eram polos totalmente opostos, tá? Que se aliaram durante a Primeira Guerra. Tá? Então, essa era a Rússia. Em vários momentos, a população russa, principalmente em 1905, você vai ter um evento chamado de Domingo Sangrento, em que a população vai, após uma série de derrotas, de fome, de miséria, a população russa vai exigir do czar medidas de modernização e o czar vai mandar matar as pessoas, vai mandar o exército atirar. Isso vai causar uma convulsão, vão morrer milhares de pessoas numa manifestação pacífica. Esse evento vai elevar a insatisfação da população russa para níveis ainda maiores, que vai ser capitalizado por grupos, porque nesse momento na Rússia não pode ter partido político, é proibido. Mesmo assim, alguns partidos existem, principalmente inspirados nos ideais socialistas e comunistas de Marx. E aí você vai ter diversos líderes desse partido. Alguns, e aí esse partido, esse grupo socialista comunista, eles são divididos em dois grupos. Um grupo chamado mencheviques, que em russo quer dizer minoria, que era um grupo menor, mas que pregava uma transformação da monarquia em socialismo de uma forma gradual, de uma forma que não fosse violenta, que fosse pacífico, através de eleições. E você tinha um outro grupo, esse liderado por Lenin, que acreditava que era necessária uma mudança drástica, que essas transformações só aconteceriam através da violência, da revolução e de medidas fortes, duras, tomadas para transformar a Rússia em outra coisa, comunista, industrializada. Então você tinha a oposição ao czarismo dividida entre esses dois grupos. Mencheviques, que é um grupo de minoria, que busca uma transição mais pacífica, mais moderada, e os bolcheviques, que são a maioria, liderados por Lenin, que são o grupo mais radical, que querem uma transformação violenta e uma transformação radical, que tudo mude rapidamente para aquilo que eles
imaginam ser o correto para a Rússia naquele momento, em cima dos ideais comunistas, socialistas existentes. Tá? Então você tem esses dois grupos em oposição ao czar. Com os eventos do Domingo Sangrento e com o que aconteceu, a morte de milhares de pessoas desarmadas, isso vai trazer uma insatisfação ainda maior da população. E para evitar que esse grupo ganhe mais força, o czar vai tomar várias medidas. Expulsar os líderes, já falamos disso. Vai criar uma Câmara, vai marcar eleições para elegerem deputados, que esses deputados auxiliariam o governo. Essa Câmara vai se chamar Duma. Obviamente que são eleições manipuladas, os deputados eleitos, em grande maioria, vão ser não aliados do governo, não aliados da monarquia, mas mais moderados. Os radicais vão ser meio colocados de lado. Isso os que não foram expulsos, como é o caso do Lenin, que vão dar uma desaparecida nele. Então, esse é o contexto. E aí começa a Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial começa, o gigante vai à guerra. É o gigante de pés de barro, mas é o gigante. Uma população, uma capacidade militar, uma quantidade de soldados enorme. As armas não são o que há de mais fabuloso naquele momento. A Rússia não é uma grande produtora de armas, ela tem um setor industrial que vai surgir nesse período após o Domingo Sangrento, mas um setor industrial que vai surgir muito por investimento de capital estrangeiro. Então vai começar a surgir uma burguesia russa industrial. Em algumas cidades você vai ter um desenvolvimento industrial, mas pouca coisa. Petrogrado, Moscou, que é a capital. Então, nesses lugares você vai ter um certo desenvolvimento industrial, mas é só. E aí começa a guerra. Os homens são convocados, o exército e os outros homens são convocados para ir à guerra. E uma guerra rápida, que todos imaginavam, inclusive a Rússia, vai se transformar naquele evento que a gente já falou, uma guerra que vai durar anos e anos e anos, travada, uma guerra de trincheiras, que vai consumir muito mais dinheiro do que vários governos são capazes de pagar. A Inglaterra, toda poderosa, não tem condições de bancar uma guerra tão longa. A França não tem, a Alemanha não tem, eles vão depender de empréstimos. Imagina a Rússia, que já não tinha antes. Então a Rússia vai ser jogada num evento, numa guerra que ela não tem como custear. E aí da onde que vai sair esse dinheiro? Do povo. Então o povo já explorado, já vivendo à base da miséria, vai ser ainda mais explorado num esforço para manter uma guerra que o próprio povo russo não tem a menor ideia do porquê que ele está dentro dela. Aí você alia isso à quantidade absurda de mortos. Porque como o exército russo não tem uma capacidade técnica para igualar essa guerra, ele vai igualar na quantidade de soldados. Ele vai tentar travar a guerra na quantidade de homens. Isso significa uma quantidade de pessoas sendo mortas todos os dias. Eu não posso lhe superar em armas, eu vou lhe superar em números. Números que vão sem... é quase uma máquina de moer carne, a guerra para os russos. Para cada alemão morto, você tem 30, 40 russos mortos. Soldados russos mortos. E a cada 30 e 40 que morrem, são 30 e 40 que são convocados, novas pessoas convocadas para a guerra todo dia. Então a guerra vai se transformar numa bola de neve que não para de crescer. Em gastos, na quantidade de mortos, em desastres, em fome, em miséria. Então você vai ter, nesse momento na Rússia, nesse momento da guerra, um ambiente de caos. O czar, ele mantém essa guerra, ele vai fazer todos os esforços para manter, contando com uma vitória, e contando que essa vitória lhe trará favores dos vitoriosos. Elevará o seu status de importância na Europa, seu status pessoal, não da Rússia. E aí você vai ter os líderes
comunistas retornando à Rússia, encontrando um ambiente propício para fazer a sua propaganda. Aí você vai ter tanto os líderes mencheviques quanto os líderes bolcheviques. Então, tanto os moderados, que são os mencheviques, que é a minoria, comandados por Plyakov, Kerensky, como os radicais, que são a maioria, que são comandados, liderados por Trotsky, Lenin, certo? Esses nomes são chatos, mas tentem guardar, pelo menos os principais, Trotsky, Lenin, Kerensky, esses nomes são importantes para a história da Revolução e para tudo que vai se seguir depois. E aí, em fevereiro de 1917, a população russa, na grande maioria mulheres, vão marchar até o Palácio Imperial e exigir a rendição. Óbvio que vai haver um conflito, a guarda imperial vai tentar resistir, mas vai haver a invasão do Palácio Imperial e vai haver a rendição e o czar vai ser obrigado a abrir mão do seu cargo. Tá? Então, ele vai abdicar ao trono russo. É feita a revolução, a primeira fase da Revolução Russa, tá certo? O czar é retirado do Palácio Imperial, enviado para um exílio dentro da Rússia, em um outro palácio na Rússia, onde ele e a família dele ficariam exilados, morando lá até a morte, até envelhecerem, morrerem, mas sem o controle da Rússia. Isso vai ser abreviado, porque de forma surpreendente a família real toda russa acidentalmente morre com as gargantas cortadas poucos dias após a Revolução. Tá? Acidentalmente, todos eles amanhecem com a garganta cortada. Acidentezinho esquisito, mas fazer o quê? Foram mortos, óbvio, né? Óbvio que mandaram matar todos eles para não correr o risco que ele reivindicasse o trono novamente. E aí acontece a primeira fase da Revolução. Essa primeira fase vai ser liderada pelos mencheviques, pelos moderados. Tá? Essa primeira revolução, embora importante, forte, porque vai tirar a monarquia do poder, ela ainda não é uma revolução radical comunista. É uma revolução liberal, que quer modernizar a Rússia. E o poder vai ser entregue a um príncipe russo no primeiro momento, mais para constar do que efetivamente. E depois o partido vai receber o poder e vai ser entregue aos mencheviques, que vão fazer um governo parlamentar, comandado por um dos líderes mencheviques, um dos líderes dos moderados, se chama Kerensky. Esse primeiro governo, qual que é a intenção desse primeiro governo comunista, socialista comunista, vamos por assim, caminhando para o socialismo? É fazer uma mudança gradual do que eles têm para o que eles esperam, aonde eles esperam chegar. Então as medidas são muito lentas. Surpreendentemente, eles não saem da guerra, eles se mantêm na guerra. Então acontece a revolução, o czar é tirado do poder, mas a Rússia permanece na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, os gastos, as mortes todas continuam. As medidas políticas, as medidas econômicas são muito modestas. Caminham para uma mudança, mas de uma maneira muito lenta. Muito diferente do que se esperava. Kerensky e o seu governo moderado, vão querer satisfazer os interesses da pequena burguesia que está surgindo, satisfazer interesses estrangeiros e, ao mesmo tempo, levar a mudanças. Ou seja, eles querem resolver vários problemas e problemas que não se combinam. Você tem um governo que não vai tomar decisões para nenhum lado, que vai ficar muito mais em cima do muro do que governando. E aí vai gerar um novo movimento de satisfação, soldados que retornam da guerra vão se aliar, e você vai ter uma segunda fase da Revolução Russa, que é a Revolução de Outubro. Essa sim comandada por Lenin, e essa sim que trará mudanças radicais à Rússia. Tá? Então,
Esse é o assunto da primeira, falar de como era o panorama, como era o cenário russo pré a revolução, e essa primeira parte da revolução, que é uma revolução menchevique, é uma revolução moderada, é uma revolução, embora tenha objetivos iguais ou muito semelhantes aos radicais, acredita que pode chegar a esses objetivos de uma forma gradual, sem causar grandes traumas sociais, econômicos e políticos, tá certo? E vai fracassar, tá? Então você vai ter o czar sendo retirado do cargo, vai ter o czar e a família sendo assassinada, vai ter uma mudança política, mas uma mudança política que não vai caminhar para lado nenhum efetivamente. E aí você vai ter uma segunda revolução russa. Gente, pelo amor de Deus, não são duas revoluções, é uma só em duas partes, tá? Então você tem a primeira parte, que é essa revolução moderada, e o não funcionamento vai fazer com que exista uma segunda mudança, e aí sim um governo bolchevique. Esse falaremos na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Não entenderam, ouviu, não entendeu? Colocando um texto aqui para ajudar vocês. Continuou? Entre em contato comigo, me chama para a gente resolver, organizar, retirar essas dúvidas, organizar esse conhecimento para que a gente possa ter um aprendizado efetivo na sequência, tá? Se não entender essa Revolução Russa, as transformações que ela vai trazer, daqui para frente você vai patinar no resto das aulas de história. Então pergunta antes para conseguir acompanhar uma boa. Beleza? Até a próxima aula, gente. Fui!